A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Dá um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado aí, diga para ela assim, que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Queridos, ao mesmo tempo que é um privilégio estar aqui, é uma grande responsabilidade, é com muito temor e tremor que eu subo nesse altar. E um pouco antes eu pedi para que o pastor Roberto orasse por mim. E eu consegui me acalmar um pouco. Mas, depois que o pastor orou por mim, eu entendi. Não é eu, mas é ele. Amém? Que ele cresça, que eu diminua. E que a glória e a bênção do Senhor seja derramada nesse lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, no capítulo 16, e o verso 33, uma palavra por demais conhecida, e eu estava um pouco relutante desde que foi me comunicado que estaria pregando nessa convenção uma palavra, e Deus colocou essa palavra no meu coração, mas eu estava um pouco relutante. Mas ontem, quando o pastor Paulo Lutero, na sua ministração, naquilo que Deus usou, a primeira, quando ele disse a chave, e a primeira chave que ele falou foi justamente a mensagem que Deus tinha me dado. A chave para abrir o desânimo, para o desânimo ir embora. Amém? Eu creio, queridos, que Deus entregou a nós ontem uma chave. Amém? Você recebeu essa chave? Agora, o que você vai fazer com ela? É com você. Amém? João 16, 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou dizer a última parte do versículo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Sente, querido, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem é 7 chaves para vencer o desânimo. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: 7 chaves para vencer o desânimo. O desânimo, queridos, tem se tornado aquilo que alguns especialistas da área da própria saúde, como uma epidemia. As pessoas estão desanimadas da vida, desanimadas do seu trabalho, desanimadas de tudo e de todos. E, infelizmente, esse desânimo muitas vezes tem nos alcançado. Tem alcançado obreiros, tem alcançado pastores, tem alcançado igrejas. Mas a palavra do Senhor nesta manhã é essa: tenha bom ânimo. E alguém pode dizer: pastor, mas crente não desanima. Crente não fica preocupado, crente não chora, crente é vitorioso. E é mesmo, amém? Quem é vitorioso aí, dá glória a Deus? Claro que é, mas há momentos na nossa vida que nós desanimamos. E alguém pode perguntar: por que crente desanima? Nós poderíamos ficar aqui a manhã toda falando, dando motivos. Por que crente desanima? Por que crente se frustra? Porque
muitas vezes, ao longo da caminhada, nós somos acometidos pelo desânimo. Mas eu quero nesta manhã não falar do que apenas o desânimo faz, mas de como vencer o desânimo. Jesus aqui está falando para os seus discípulos no capítulo 16 de João. Jesus está, um pouco antes, ele está dizendo que ele está indo embora, ele está indo com o Pai. E os discípulos, alguns deles ficam preocupados, atônitos, porque Jesus vai embora, Jesus não vai estar mais com eles. E aí Jesus traz essa palavra e diz: tenham bom ânimo. Vocês terão aflições sim, vocês terão dificuldades sim, mas se animem. E eu quero dizer para você nessa manhã, quem sabe você veio para essa convenção um pouco desanimado, um pouco frustrado, mas eu quero dizer para você, Deus tem ânimo para a tua vida nessa manhã. Deus quer que você saia daqui animado. Não animado por uma palestra, não animado por uma pregação, mas animado por aquilo que o Espírito Santo de Deus vai mexer com a tua vida em nome de Jesus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, queridos, eu fico impressionado com os grandes homens de Deus que desanimaram. Grandes homens de Deus desanimaram, sim. Mas é interessante que eles desanimaram, mas não ficaram desanimados. Você compreende isso? Dr. Billy Graham tinha uma frase que ele dizia que Deus não pode usar um crente desanimado sem antes animá-lo. Amém? Deus não pode usar um crente desanimado. Diga aí para o seu irmão. Bata no ombro dele e diga para ele: Deus não pode usar um crente desanimado antes de animá-lo. Aleluia. E você pode dizer: pastor, mas eu sou um cara para cima, eu sou um cara alto astral, eu estou sempre de bem. Eu quero dizer, querido, que o desânimo, quando ele vem, ele pega todo mundo. Há 3 características no desânimo que você não encontra em praticamente nenhum outro lugar. Primeira coisa, o desânimo ele é universal. Todo ser humano é atingido por ele. Em algum momento, em alguma área da sua vida, em algum instante, o desânimo bate a porta. Segundo, ele é recorrente. Você pode desanimar, se recuperar, voltar a ficar bem, e não significa que ali na frente, por algum outro motivo, você não pode desanimar novamente. Terceiro, o desânimo é altamente contagioso. Se você conversar só com pessoas desanimadas, daqui um pouquinho, você está desanimado também. Então essas características são inevitáveis. Elas fazem parte dos desânimos. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns homens de Deus, heróis da fé. Eu olho para Davi, que depois de haver pecado, depois de haver cometido aquele pecado com Betseba, e ter cometido assassinato premeditado, ele escreve o Salmo 51, e ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi aqui está expressando a dor de um coração totalmente desanimado, porque havia perdido a comunhão com o Senhor. E ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele vai dizer: Senhor, volta a me dar a alegria da tua salvação. O Salmo 51, queridos, ele expressa uma poesia de Davi, de um coração dilacerado,
de um coração ferido, de um coração desanimado. Ele desanima, ele angustia. Elias é um referencial de homem de Deus. Sim ou não? Elias é um referencial de homem de Deus. Um dos poucos profetas que é citado mais de uma vez no Novo Testamento. Um grande homem que ora e desce fogo do céu, pastor Roberto. Você já imaginou na sua cidade, você fazer uma oração e descer fogo do céu? No outro dia pode derrubar as paredes da igreja e fazer uma maior, porque não vai comportar. Pois é, esse homem desanimou. Ele estava achando que depois de tudo aquilo que ele fez, todo mundo ia se converter em Israel, termina o sacrifício, vai todo mundo para casa, Elias fica sozinho, recebe aquela mensagem de Jezabel e desanima. Você está entendendo? Jonas, profeta Jonas, meu xará, o único cara que fez uma pregação e todo mundo se converteu. Nínive, aproximadamente 600 mil pessoas. Jonas prega, todo mundo se converte. Claro, teve a ajudinha do rei, né? Mas todo mundo se converteu, até os animais. Todo mundo convertido. O que você faria se você fizesse uma pregação e se convertesse 600 mil pessoas? A Bíblia diz que Jonas sobe no alto do monte, fica olhando para a cidade, esperando que Deus taque fogo em tudo, queime tudo, acabe com os ninivitas. E aí Deus não faz o que Jonas quer. Jonas começa que nem uma criança mimada e começa a dizer: Senhor, é por isso que eu não queria vir. Eu sabia que Tu é Deus compassivo, que Tu ia livrar essa gente. E aí Jonas chega e diz assim: chega, Senhor, eu quero morrer. O que é isso, irmão? Desânimo. Então o desânimo, irmão, ele não precisa uma causa específica. Mas Jonas, nesse caso, ele está cansado. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O cansaço é um perigo. Diga comigo, o cansaço é um perigo. É um perigo para o teu ministério. É um perigo para o teu casamento. É um perigo para a tua vida. Cuidado com o cansaço. O Senhor não à toa, no 7º dia, Ele descansou. Descansou por quê? Será que Deus precisa descansar? Não, para dizer que eu e você precisamos descansar. Amém? Outro, o apóstolo Paulo. Que? Mas o apóstolo Paulo, pastor Jonas? Paulo também. Quando Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Quem era Paulo, irmãos? Um dos maiores apóstolos de Cristo. Formador de igrejas, de discípulos, de pastores, de obreiros. Mas, quando ele estava sendo julgado, a Bíblia diz que ele olha, procura um companheiro e não acha ninguém. Que coisa maior para desanimar um pastor do que essa? Quando ele olha para o lado e ele vê que ele está sozinho, que todo mundo abandonou. Não porque ele fez algo errado, não porque ele foi um mau pastor, mas simplesmente porque naquele momento ele está sozinho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Não desanima. Amém? Não desanima em nome de Jesus. E eu quero dar aqui para você
Em nome do Senhor Jesus, 7 chaves para você vencer o desânimo. Quem quer ouvir da glória a Deus? 7 chaves, e a primeira, irmão, é uma pancada. É forte, mas eu creio que nós precisamos ouvir nessa manhã. A primeira chave para você vencer o desânimo: não dê ouvidos para pessoas medíocres. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: não dê ouvidos para pessoas medíocres. Por quê? Porque pessoas medíocres só se satisfazem quando te colocam para baixo. Pessoas medíocres só ficam bem quando colocam alguém para ficar mal. Pessoas medíocres precisam jogar lama no sonho do outro, para o sonho dela poder se sobressair. Não dê ouvidos para pessoas medíocres. Eu estava outro dia lendo uma frase de um pensador que eu achei interessante, e eu anotei. Ela diz assim: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos e fatos, mas mentes grandes discutem ideias. Amém? Olha que interessante. O que ele está querendo dizer? Que pessoas pequenas, elas têm tempo para ficar falando da vida dos outros. Pessoas pequenas têm tempo para ficar falando mal. E alguns ainda dizem: não, mas eu só queria ajudar. Cuidado com a mediocridade, querido. Não perca o seu tempo. E é interessante, tem uma frase de Martim Lutero que também ela é uma pancada na gente, quando ele diz assim: tenha cuidado para não medir a sua santidade através do pecado dos outros. Pessoas medíocres, eles olham, às vezes até mesmo um companheiro que caiu num laço do inimigo, que caiu num pecado, e ele olha para o camarada e diz assim: ah, eu estou melhor que ele. Ah, coitado do fulano, coitado dele, olha só. Cuidado para não medir a sua santidade pelo pecado dos outros. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê pessoas que necessitam da sua graça e da sua misericórdia, independentemente do pecado. Então, não dê ouvido para pessoas medíocres, porque as pessoas medíocres estarão sempre incomodadas com o seu ânimo. Elas não se conformam com o seu ânimo. Então não dê ouvidos. Feche o seu ouvido, querido. Feche o seu ouvido para aquela ladainha de quem morreu e não caiu. Não dá ouvido. Prefira ouvir a voz de Deus. Amém? Prefira ouvir a voz do Espírito Santo. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 36, a Bíblia diz que Jairo chega para Jesus. Jesus está ali curando a mulher do fluxo de sangue. Jairo chega para Jesus, e quando ele vai chegar, alguém diz: olha, para, não incomoda mais o mestre, não adianta mais, a tua filha já morreu. Jesus para, olha para Jairo e diz: crê somente. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo: crê somente. Diga aí para o seu irmão, dá uma sacudida no ombro dele para ele não dormir nessa manhã, e diga assim para ele: meu irmão, crê somente. O medíocre vai dizer para você: não adianta mais, já morreu. Teu sonho acabou, tua vida acabou. Tua igreja acabou, teu ministério acabou. E quando você ouve o medíocre, você deixa de ouvir o mestre.
Eu quero dizer para você nessa manhã, creia somente. Creia somente em nome de Jesus. Não deixe pessoas medíocres acabarem com o teu sonho. A Bíblia fala também de Neemias. No capítulo 4, versículo 2 e 3 de Neemias. Neemias, ele é um estadista, ele está liderando a reconstrução de Jerusalém. E os historiadores vão dizer que Neemias foi um dos maiores estadistas de Israel. E agora Neemias está reconstruindo os muros, e Tobias, Gesem, Sambalate se levantam e começam a desfazer aquilo que está sendo feito. E eles dizem: reconstruirão num só dia o que foi derrubado, trarão da cinza as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ele está dizendo: ainda que eles consigam, mas isso não vai durar. Ainda que eles consigam levantar esse muro, mas até o vento de uma raposa correndo vai derrubar esse muro. Pessoas medíocres. Pessoas que não têm nada de Deus para você. Deixa eu dizer para você, querido, Neemias, sabe o que ele fez? Ele disse assim: ó Deus do céu, registra as palavras dos meus opositores. Registra, Senhor, olha o que eles estão dizendo, olha o que eles estão falando. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Então não escute pessoas medíocres, para de ouvir a crítica de quem não quer te ver alcançando resultados. Não estou dizendo que nós não podemos ouvir críticas, claro que nós temos que ouvir, assimilar e ver aquilo que nós podemos usar. Agora tem pessoa que te critica, pura e simplesmente por criticar, não está nem um pouco interessada em ver o teu crescimento. Então cuidado, meu irmão. Amém? Não ouça pessoas que não reconhecem o princípio de autoridade. Não ouça pessoas que não reconhecem o princípio de autoridade, não reconhecem as autoridades que Deus colocou no comando da sua vida. Isso é um perigo. Não reconheça, não ouça. Não, mas se eu fosse você, fazia assim. Não, mas se eu fosse você, eu fazia assado. Não ouça pessoas que têm inveja de você. Não ouça pessoas que não ouvem a voz de Deus. Deixa eu perguntar, o que você tem ouvido, querido? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a falta de fé também vem pelo ouvir, mas não da palavra, de outras coisas. Então o que você ouve determina a sua qualidade de vida espiritual. O que você ouve vai determinar a sua fé, vai determinar o seu crescimento, vai determinar o quanto você vai ir adiante. Não ouça quem coloca em dúvida as promessas de Deus na tua vida. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Mas de sério para ela, tá? Não ouça pessoas que coloquem em dúvidas as promessas de Deus na tua vida. Quantos aqui têm promessa de Deus? Diga amém. Aleluia. Então, o primeiro ponto, não ouça pessoas medíocres. Segunda chave, relembre seus triunfos e conquistas. Relembre seus triunfos
e conquistas. Não deixe esse problema te desanimar. Quem aqui tem problema, levanta a mão. Eu já levanto logo as duas, que é para não ficar dúvida. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade? Pastor, então, né? E tem gente que acha que pastor não trabalha, né? Esses dias encontrei um colega, ex-colega de trabalho, na época que eu era vendedor, na Ambev. Aí ele, e aí, meu, como é que tá? Tá tudo bem? Pá? O que está fazendo? Eu disse, pá, lá vem. Eu disse, cara, agora eu sou pastor. Tá, mas no que tu trabalha? Aí eu digo, tá bom. Não, eu sou pastor, cara, eu trabalho tempo integral na igreja. Ah, tá bom. Todos temos problemas. E muitas vezes esses problemas nos desanimam. Mas deixa eu dizer para você, querido, olhe para trás e veja o território que já foi percorrido. Veja o que você já alcançou diante de Deus. Veja quem você era e o que você é. Relembre das vitórias, dos triunfos, das conquistas, daquilo que Deus já fez na tua vida. Não esquece. Às vezes parece que o crente sucumbe em meio àquela dificuldade e ele esquece tudo que Deus já fez. Não esquece. Relembre. Eu não estou dizendo para você ficar só no passado, não, mas que você possa relembrar os triunfos de Deus. Lá em Neemias, no capítulo 1, do versículo 8 a 11, nós não vamos ler porque é muito grande, mas Neemias, ele começa a orar e dizer, lembra-te, Senhor, do que prometestes ao teu povo. Neemias começa a orar e ele vem desde o Êxodo, lembrando o Senhor de tudo aquilo que o Senhor havia feito, de tudo aquilo que o Senhor havia prometido ao seu povo. Então relembre os seus triunfos e conquistas, para você vencer o desânimo. E em Neemias também, no capítulo 4, versículo 10, tem um texto interessante, que a Bíblia diz que os trabalhadores chegaram para Neemias, os carregadores, e disseram, olha, nós não vamos continuar a construção. E Neemias pergunta por quê, o que aconteceu? E eles vão dizer, olha, por causa do entulho. O entulho está muito grande. Quando nós olhamos para o entulho, nós esquecemos de continuar a construção. O entulho são os problemas. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, querido, não pare de construir o que Deus está dando para você construir. Não pare de construir aquilo que Deus está dando para você construir. Ah, pastor, mas e um entulho? Não olha para o entulho, não olha para o que está ao seu redor. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando eles tiveram a visão do propósito, quando eles tiraram a visão do propósito, começaram a ver o entulho e desanimaram. Se você parar de olhar para o entulho, você vai continuar construindo. Tire o olhar do entulho. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito algo na tua vida, meu irmão? Deus tem feito algo na igreja que tu pastoreia? Amém? Então continua olhando para isso. Não olha para o entulho, não olha para as dificuldades apenas. Em nome de Jesus, relembre. Davi, quando ele chega para Saul, Saul tenta dar a vestimenta dele. E ele diz, olha, tu não vai poder lutar com esse gigante. Tu é muito pequeno, tu é muito fraco. O cara é um guerreiro há muito tempo, você não vai ser páreo para ele. O que Davi fala para Saul, irmãos? Davi relembra e diz, olha, quando o urso veio, eu lutei com o urso.
Quando o leão veio, eu agarrei ele pela juba, abri a boca dele. Davi relembra os seus triunfos e entende aquilo como um treinamento de Deus para vencer o gigante. Aleluia! Aleluia! Então, querido, relembre o que Deus já fez. Não te desespera. Não te desespera. Mas seja um vencedor em nome de Jesus. Então, a segunda chave, relembre seus triunfos. A primeira é, não dê ouvido a pessoas medíocres. A terceira, relembre as promessas de Deus em tua vida. Relembre o que Deus já te prometeu. Deus já te prometeu alguma coisa? Se Ele prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Tem promessas de Deus para nós. Quando o desânimo bater a tua porta, lembre das promessas de Deus. Lembre de quem você é em Deus. Lembre das promessas que Deus te fez. Tem um texto que eu gosto muito, que é uma promessa de Deus para nós. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. E alguém pode dizer, pastor, mas essa era para Israel. Mas hoje eu e você somos o Israel de Deus. Amém? Quem é o Israel de Deus aí? Olha o que o texto diz. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você crê que essa promessa é para a tua vida, querido? Você crê que essa promessa é para o teu ministério em nome de Jesus? Promessa de Deus. Lembre das promessas de Deus. É Ele que é fiel para cumprir. É Ele que vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer assim, porque todas quantas promessas hão de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Vença o desânimo em nome de Jesus. Vença o desânimo em nome de Jesus. As promessas de Deus para nós são lindas, são maravilhosas, mas nós precisamos lembrá-las. Nós precisamos, muitas vezes, refrescar as nossas memórias. Irmãos, nós servimos a um Deus tremendo, nós servimos a um Deus maravilhoso, mas de quando em quando nós precisamos relembrar. Precisamos ser chacoalhados, que nem nós fomos aqui ontem à noite, relembrando quem nós somos, relembrando o que Deus já fez, relembrando as promessas de Deus para a nossa vida. Quando nós esquecemos disso, nós paramos de andar. Relembre as promessas de Deus na tua vida. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, irmão. Algumas Deus já cumpriu. Algumas Deus já cumpriu. Outras Ele ainda vai cumprir. Mas de vez em quando eu estou me lembrando, não posso parar. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu vou contar só uma. Rapidinho, porque o tempo é escasso. Mas eu me lembro uma vez que eu ouvi uma palavra. Eu era pequeno, eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade. Nós éramos muito pobres. Passávamos dificuldades, não, graças a Deus nunca nos faltou alimento, nunca, Deus sempre supriu.
mas passava muita dificuldade. Morava num bairro, pior bairro da cidade de Osório na época. Era conhecido por Lomba. Agora até o nome mudou, agora é Caravaggio. Né? E eu me lembro de uma vez, um parente disse, ele não viu o que eu estava ouvindo, mas ele disse assim: os filhos do Valdir nunca vão dar nada na vida. E aquela palavra, pá, durante muito tempo eu fiquei com aquela palavra no meu coração. Até que um dia Deus usou alguém. Eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade. Um profeta de Deus. E Deus falou e disse: eis que eu tenho te dado dons, e eu vou te levar por lugares que tu não imaginas. Eu disse: opa, começou a melhorar. E pastor Roberto, em 2013, quando eu estava em Israel, Tel Aviv, de frente para o mar Mediterrâneo, almoçando, o Espírito Santo me lembrou dessa mensagem. E disse: eu vou te levar por lugares que tu não imagina. Deus tem promessa para nós, queridos. Não esqueça das promessas de Deus na tua vida. Que a promessa de Deus te anime a continuar. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não interessa. Não deixe isso acontecer. Vamos correndo porque a hora passa. Quarta chave. Mude de atitude. Mude de atitude. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa mudar e repensar. Como eu vou querer resultados diferentes se eu continuo fazendo sempre a mesma coisa? Às vezes a pessoa quer emagrecer, quero perder 20 quilos em um ano. Mas ele continua comendo o bacon. Eu sou apaixonado por bacon, né? Eu posso falar porque ele continua, né? Não dá, faz 20 quilômetros por dia, mas de carro. O resultado, irmão, vai ser igual. A gente precisa mudar de atitude. Para vencer o desânimo, é preciso mudar de atitude. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 12 a 16, o anjo do Senhor chegando para Gideão. Irmão, mira comigo na cena. Gideão está lá malhando trigo no lagar, escondido para que os medianitas não chegassem. Aí o anjo chega. Irmão, imagina um anjo aparecendo para você. O que você fazia? Meu Deus, crente pentecostal então dava cambota, pulava, falava em língua estranha. O anjo aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E esse varão valoroso, querido, ele quer dizer homem valente, homem de guerra. Aí qual é a reação de Gideão? Se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? E aí Gideão começa naquela ladainha. E o anjo diz: não te mandei eu, cara, vai, vamos lá. Irmãos, o negócio de Gideão está tão desanimado que nem o anjo consegue animar ele. O negócio é tão forte que ele traz o cabrito, o anjo toca com a ponta da espada, o cabrito pega fogo. Mas ele está desanimado. Ele não consegue sair daquilo. Então, querido, mude de atitude. O anjo reconhece como soldado de guerra, mas ele próprio não consegue ver. Deixa eu dizer para você, mude de atitude. Mude de atitude.
Para, meu irmão, com essa conversa de desânimo. Para com essa conversa, com essa cantiga de quem morreu e não caiu. Muda a tua atitude. Eu não estou falando aqui do poder, né? Agora o poder da palavra, se eu dizer 10 vezes, né? R$1.000 vai aparecer. Que bom seria, né? Não estou dizendo isso. Mas é preciso você mudar de atitude. O anjo só queria uma palavra de Gideão. O anjo só queria ouvir de Gideão: tá bom, eu creio, eu acredito, agora eu vou livrar Israel. Você está entendendo, irmão? Amém? Mas a atitude de Gideão era uma atitude que não condizia com o que o anjo estava dizendo. Querido, não esqueça que o Senhor é contigo, como o Senhor falou para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Olha para o teu irmão, diga isso para ele aí: ei, querido, não esqueça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo lá na tua cidade, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo lá na tua igreja. Pastor, mas lá disseram que lá não dá nada, disseram que lá é difícil. Mas mude essa realidade em nome de Jesus. Muda de atitude, querido. E você vai ver o que vai acontecer. O nosso problema é esse, que nós queremos mudança, mas nós mesmos não queremos mudar. Sim ou não? E olha que mudança é um negócio terrível. Irmãos, eu posso falar porque eu me mudei agora faz 2 semanas. Pergunta se as caixas já estão tudo no lugar. Não consegui desocupar nem a garagem ainda. Porque mudança dá transtorno. Mudança é difícil. Ninguém quer mudar. A gente se acomoda no nosso jeitinho, no nosso cantinho. Mas a palavra de Deus para nós é essa nessa manhã. Mude de atitude em nome de Jesus. Mude de atitude em nome do Senhor. A quinta chave nessa manhã: aprenda a obedecer sem questionar. Aprenda a obedecer sem questionar. Obedecer o que é fácil, todo mundo faz. Obedecer o que está na feição, todo mundo faz. A minha geração, estou com 41, agora, mês que vem, dia 9 de outubro, 42, pastor Daniel. Hashtag fica a dica, já estou recebendo presente. Tá bom? Mas eu me lembro que, quando o pai falava alguma coisa, não tinha questionamento. O pai dizia: Jonas, vai na venda. A época da venda, né? Até velho, né? O Jonas tinha que ir na venda. Pai, mas eu estou jogando videogame. Que videogame? Uma que nem tinha videogame, né? Mas estou contextualizando. O pai dizia: vai. Não tinha questionamento, tinha que ir. Hoje a nossa geração, ela é um pouquinho mais complicada. Mas obedecer a Deus sem questionar. Porque às vezes tem coisas que Deus manda fazer e não te dá explicação. Sim ou não? Ele diz: faz, e você tem que fazer. Irmão, era o que Deus estava dizendo para Gideão. Gideão quis argumentar. Gideão quis dizer: não dá, eu sou pequeno, eu sou da menor tribo, eu sou da menor casa, e da casa eu sou o menor, não dá. Irmão, mira comigo, pensa Abraão.
Vamos trazer para nós. A pessoa, Deus chega para você e diz: fulano, sai da tua casa, sai da tua cidade, sai do meio dos teus parentes e vai para onde, Senhor? Não sei, no caminho eu te digo. Senhor, mas nem o endereço para eu botar no Waze. Vai. Senhor, mas e a casa? Tem que alugar a casa primeiro. Vai. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 5, que Abraão pegou Sarai, pegou Ló, tudo que tinha, seus escravos, e foi para onde Deus iria demonstrar. Obedecer sem questionar. Tudo nós questionamos, tudo nós queremos saber. Obedeça a Deus sem questionar, querido, em nome de Jesus, e você vai vencer o desânimo. Quando o escritor de Hebreus fala de Jesus, em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Jesus teve que obedecer, pastor João. E às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus, porque Jesus obedeceu e a gente não quer obedecer. Estou correndo porque a hora passa. Sexta chave: mude a imagem que você tem de si mesmo. Amém? Mude a imagem que você tem de si mesmo. Pare de se deteriorar. Pare de desfazer. Já falei, Gideão, Jeremias, eu não posso, eu sou uma criança. Vai, porque eu vou ser contigo. Vai, não digas eu sou apenas uma criança. Onde eu te mandares irás, e o que eu mandar falarás, e a minha palavra na tua boca se cumprirá. Amém? Pare, mude o conceito, mude a imagem, a visão que você tem de si mesmo. Eu falo aqui para pastores, homens de Deus, que têm a palavra de Deus na sua boca. Ontem foi ministrado aqui, ontem foi falado aqui pelo Espírito de Deus, está no seu DNA, Deus quer te usar. Para curar, para libertar, para mudar histórias, para mudar vidas. Mas enquanto você estiver pensando como Gideão pensava, não dá, não posso, não vai, não tem como, não consigo. Mude a imagem que você tem de você. E eu não estou dizendo para você ficar besta, não. Não estou dizendo para você se achar. Ah, eu sou o cara, eu sou ultra, mega power. Não. Mas é para você saber quem você é em Deus. É para você saber quem você é em Deus. Você é o ungido do Senhor. Essa é a imagem que você tem que ter, em nome de Jesus. Então, mude a imagem. Já? Foi rápido, hein? Sétima chave. Aprenda a compartilhar. Essa aí eu quero que você olhe para o seu irmão, bem no olho dele, e diga assim para ele: aprenda a compartilhar. É comprovado. A psicologia comprova que quando a pessoa compartilha, se ela está num estado emocional difícil, ela melhora. Quando ela reparte o que tem,
ela melhora. Aprenda a compartilhar as bênçãos. Deus tem te abençoado. Amém? Aprenda a compartilhar. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para compartilhar. Não estou falando, não é só dinheiro. Às vezes você está vivendo um momento tremendo na sua igreja, na sua cidade. Deus está fazendo, Deus está salvando, Deus está fazendo coisas tremendas. E aí tem um outro pastor na mesma região que você, que as coisas não estão acontecendo, que parece que o céu fechou. Vai lá fazer uma visita para ele. Vai lá dar um abraço nele e dizer: ei companheiro, a coisa está difícil aqui, mas Deus é contigo. Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória. Aprenda a compartilhar, seja um instrumento de Deus. O mar morto é o que é, porque ele só recebe, não dá nada. Tem gente que só recebe e não quer dar. Aprenda a compartilhar. A viúva de Serepta, Elias chega lá, 3 anos sem chuva. Irmão, pensa comigo. Chega o cara e diz: me dá um pouco d'água. Para começar, que água já era escassa, não tinha. A mulher, na boa vontade, vai buscar água para ele. Antes dela chegar, ele diz: ei, faz também um bolo para mim. A mulher vira para ele: meu senhor, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer porque não tem mais nada. Irmão, quem de nós em sã consciência daria alguma coisa para Elias? Ele dizia: cara, nem te conheço. Mas a Bíblia diz que aquela mulher foi e ela compartilhou. E ela ouviu da boca de Deus: aleluia, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai terminar. Durante o resto daquela seca, não tinha farinha e azeite em nenhum outro lugar, mas na casa de quem compartilhou, tinha farinha, tinha azeite. Quer vencer o desânimo? Aprenda a compartilhar. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. E você vai vencer. Ficamos de pé em nome de Jesus. E eu encerro essa fala lembrando você já sabe, Deus está com você. Não, acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Deus está com você. Você pode dizer isso para 2 ou 3 pessoas aí. Diga, seja a boca de Deus nessa manhã. Diga: Deus está com você. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Josué, não te desampararei. Querido, eu não sei se você chegou aqui nessa convenção animado ou desanimado, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Deus vai te encher de ânimo. Você vai sair daqui dessa convenção animado. Você vai sair daqui dessa convenção cheio de Deus. Aleluia. E eu não estou dizendo que nunca mais você vai se desanimar, não. Mas o Senhor vai te fortalecer todos os dias. O Senhor vai derramar sobre você um novo óleo, uma unção de poder, de graça, de virtude dos céus.
Pastor, mas e os problemas? Como Jesus disse para Judas, né? Os pobres sempre tendes convosco. Eu vou dizer, os problemas sempre tendes convosco. Mas tem uma canção que diz assim: ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Você pode dizer para o seu irmão aí? Ainda se vier, ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mais uma vez, para encerrar. Ainda se vier, ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, aplauda forte a Jesus. Deus é contigo, em nome do Senhor.